Olá, pessoal! Vamos começar aqui as nossas aulas de nutrição e dietética voltada para os estudantes do curso de técnicos de enfermagem, mas que podem ser apropriados por outros estudantes de outros cursos técnicos da área de saúde. Vamos começar com uma aula de introdução, tá? Nossa primeira aula de introdução. Lembrando que meu nome é Paulo César Coelho e eu sou o conteudista e o apresentador desse curso. Então vamos à introdução à nutrição e dietética. O que é a nutrição? É a ciência que estuda os alimentos, os seus constituintes e os seus impactos, né, na saúde. É que ele é utilizado, a falta, o excesso que pode produzir, o impacto desses alimentos, seus constituintes, na saúde do indivíduo. Isso que é a ciência da nutrição. E o que é dietética, já que a disciplina é nutrição e dietética? A dietética bebe da fonte da nutrição, do conhecimento da nutrição, e é focada, né, na preparação de regimes dietéticos para atender às diversas necessidades fisiológicas das diversas fases do ciclo biológico, do recém-nascido, do lactente, do escolar, da criança, do adolescente, da mulher, do adulto, do idoso, do indivíduo que está grávida, que está amamentando. Então, fases fisiológicas da vida que requerem necessidades específicas, adaptações específicas dos alimentos e da comida, visando atender às necessidades de cada faixa etária. Aí leva em consideração também aspectos econômicos, sociais, culturais, os gostos pessoais, religiosos, na hora de elaborar esses pratos, para que eles atendam o prazer da alimentação, atendam às necessidades nutricionais daquela faixa etária. Ou, por exemplo, se a pessoa está numa dada faixa etária e faz um tipo de exercício, que tipo de exercício ele faz, quais são as demandas, para fazer essas adaptações. E também para as necessidades especiais, onde a pessoa precisa de repor alguma coisa ou precisa excluir determinados nutrientes e alimentos por conta de suas patologias, de suas disfunções. Isso tudo é a cargo da dietética. Então, a dietética absorve as informações da nutrição e é voltada para a elaboração desses cardápios para os seus diversos tipos de atividade física, psíquica, intelectual, faixa etária, necessidades, etc. Além disso, ela se preocupa com a conservação dos alimentos, da comida, né, com esse tipo de conservação, da validade, né, esse tipo de orientação relacionada à higiene. Então é tudo que se tem a ver com o ritual e com a composição do que se vai comer. Isso daí é a cargo da dietética. Bem, tanto a nutrição quanto a dietética usa coisas como alimentos, comidas, nutrientes e elementos vitais não minerais. E às vezes as pessoas fazem uma confusão, lê uma coisa, ouve outra e imagina uma terceira. E a gente precisa ter essas informações, essas diferenças bem estabelecidas para não tirar conclusões equivocadas à medida que nossos estudos de nutrição e dietética avançam. Então, o que seriam alimentos? Os alimentos são as fontes dos nutrientes. É o material que a natureza nos dá, tanto mineral como a água, vegetal como frutas, legumes, verduras, animais como as carnes, vísceras, né? Tanto de aves, de mamíferos, como de pescados e crustáceos. Então, esses são os alimentos. E a gente, com exceção da água, a não ser que a água esteja contida dentro de algum outro alimento, né? Melancia é um alimento vegetal que contém água ali. Então, com exceção de você estar bebendo água in natura, você pode tirar água dos alimentos. Os alimentos devem ser processados no tubo digestivo para a retirada dos nutrientes. Então, os alimentos são as fontes dos nutrientes. Os nutrientes, por sua vez, eles são elementos dos alimentos que são necessários
para a produção de energia no nosso organismo, para a produção de estruturas. Eles são necessários para as diversas funções, como locomoção, reprodução, funções intelectuais, ou seja, todas as células precisam de nutrientes, algumas mais do que outras, algumas mais de um tipo do que outros, mas precisam dos nutrientes para a reposição, para a construção de suas estruturas e para o fornecimento de energia. Então, os nutrientes estão contidos dentro dos alimentos. A gente consome os alimentos, digere os alimentos pelo tubo digestivo, retira os nutrientes. O processo de digestão é uma ação enzimática no tubo digestivo, também feito pelas glândulas anexas do tubo digestivo, que retiram os nutrientes dos alimentos e joga para a corrente sanguínea. Os nutrientes, por sua vez, eles são subdivididos em macronutrientes. Aí temos os carboidratos, as proteínas e também aqui incluímos outras fontes de nitrogênio, como os nucleotídeos e nucleosídeos, e as gorduras. E são macronutrientes que a gente precisa de necessidades diárias muito grandes, não importa a idade, não importa as necessidades físicas específicas, a gente sempre precisa muito mais desses macronutrientes do que dos micronutrientes, que aí são os sais minerais, os íons, os metais nutricionais e as vitaminas, né? Então, aí ele completa, são importantes, fundamentais também para a produção de energia, e alguns também para fazer constituição estruturais, mas independente das nossas faixas etárias e das nossas atividades físicas, das nossas necessidades específicas, alguns necessitam de alguns micronutrientes mais do que outros, mas eles sempre são em quantidades inferiores a dos macronutrientes, apesar de serem importantes. Então, esses são os nutrientes. O nosso aparelho digestivo ele é bem adaptado em extrair os macronutrientes e os micronutrientes dos alimentos. Ele é tão bem adaptado que quando não há nenhuma patologia, funciona direitinho, o que sobra, na realidade, as fezes, o que sobra é praticamente nada. A maior parte das nossas fezes, uma grande parte das nossas fezes, é escórias excretadas pelas secreções digestivas. Então, como já foi falado em outras disciplinas aí do técnico de enfermagem, quando o ser humano que tem um tubo digestivo saudável, se alimenta saudavelmente, ele não deixa resíduo nenhum de alimentos, praticamente. Então, se alguém come as próprias fezes, ela não serve nem para adubo, ela não retira nada. Diferente de alguns animais, como o coelho, como o jabuti, que se ficarem numa restrição alimentar severa, eles podem defecar e tentar comer as próprias fezes, que ele vai encontrar ali restos de alimentos, porque o seu tubo digestivo não é tão bem eficiente, e aí retirar nutrientes desse novo processamento dos alimentos. E o que é comida? Se já se faz confusão entre alimentos e nutrientes, a confusão maior é entre a comida e os alimentos. A comida é quando artesanalmente ou pela indústria alimentícia, a gente manipula os alimentos, né? A gente cozinha ou mistura, e aí a comida então vai conter os alimentos que contêm os nutrientes. A comida visa a nos dar prazer, sob o ponto de vista sensorial, pelo cheiro, pelo visual, pelo sabor, às vezes pelo barulho. Olha o pipocar da pipoca, não dá, para quem gosta de pipoca, uma insalivação? Então, conjuntos de estímulos sensoriais formam o que a gente chama de flavor. E a comida, quanto mais saborosa, visualmente bonita, cheirosa, harmoniosa e às vezes até com ruídos específicos, nos faz consolidar o prazer e buscar a comida para a satisfação. E aí, a partir daí, a gente obtém os alimentos. Há pessoas que eventualmente comem alimentos. Você come uma maçã, está comendo um alimento. Você está comendo um iogurte, está comendo um alimento. Você está tomando um suco, está bebendo um alimento. Agora, se você pega esse suco, coloca açúcar, ou coloca lá um edulcorante, então o nome técnico dos adoçantes, ou mistura com água. Se você põe um iogurte, você coloca sabores, coloca frutas, mesmo a fruta sendo alimento, coloca mel. Aí tudo isso passa a ser comida. Você pega uma maçã e faz uma maçã assada, ela virou uma comida. Então, se você manipulou da indústria, né? Ou você cozinhou, ou fez mesmo uma salada, comeu uma alface, está comendo um alimento. Aí pegou alface, colocou tomate, colocou cebola, colocou
uma chicória, aí temperou com azeite, temperou com vinagre, colocou gotas de limão, às vezes coloca mel ou outro tempero qualquer, aí ela virou uma comida, apesar de ser uma comida crua. Algumas pessoas pensam que comida tem que cozinhar, tem que assar. Não, ela pode ser crua, in natura. Agora, se eu como só uma folha, como um tomate puro e simples, não coloquei um sal, não coloquei nenhum tempero, eu estou comendo um alimento. Agora, se eu já coloquei um sal, um tempero, eu já estou tendo aí uma comida. Ou se eu não coloquei nada disso, mas cozinhei o tomate e comi, aí é uma comida. Então, a comida contém os alimentos contêm os nutrientes. E o que são elementos vitais não minerais? Na realidade, são o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio, que são os elementos que compõem os nutrientes. Nem todos os nutrientes têm esses 4 elementos, mas se você juntar todos os nutrientes num cesto, quando eles são degradados, eles liberam carbono, oxigênio, os alimentos com bases nitrogenadas, que são as proteínas, né? Que aí vão dar os aminoácidos e as bases purínicas, e vão dar nitrogênio, alguns têm hidrogênio. Então, os nutrientes não são todos são necessários a ter esses 4 elementos, mas esses 4 elementos, que são chamados elementos vitais não minerais, são os que compõem os nutrientes. Então, os elementos vitais não minerais compõem os nutrientes, que por sua vez estão dentro dos alimentos e por sua vez são utilizados na comida, apesar da gente poder comer o alimento in natura sem transformá-lo em comida. Mais adiante, como estamos numa parte de introdução, nós vamos discutir outros aspectos disso. E a nutrição estuda os alimentos, logo eventualmente, e o impacto, a composição dele, o impacto da saúde, então vai estudar também os nutrientes, por sua vez os elementos vitais não minerais constituídos de nutrientes, e alguns aspectos ligados à comida, quando isso é essencial para a alimentação, né? Então vai ter alguns aspectos da comida que também vai entrar no conhecimento da nutrição. Já a dietética vai beber dessa fonte, mas vai ficar focado na comida, porém visando os alimentos e seus nutrientes, e não vai esquecer dos elementos vitais e associando aí as faixas etárias, as necessidades fisiológicas e as necessidades especiais por conta de aspectos específicos da vida do indivíduo ou por conta de algumas patologias, algumas coisas limitantes. E aí ele vai ter um enfoque bom na comida, principalmente a conservação, a elaboração da comida, então ele tem um interesse maior da comida do que a própria nutrição pela nutrição. O interesse da nutrição com a comida é só que ela é fonte de alimentos e o que ela pode atrapalhar e facilitar. Já a dietética não, vai trabalhar bem com a composição de cardápios. Então, apesar dela não perder o foco dos alimentos e dos nutrientes, a comida para ele é isso, mas ele vai seguir todos os aspectos ligados ao flavor, aos diversos tipos de determinantes de determinada comida, ao montar não adianta montar uma comida, um prato, uma dieta saudabilíssima, que atenda às necessidades daquele indivíduo, porém que culturalmente, financeiramente, aquilo é inviável para aquele paciente. Então, ele precisa fazer esses ajustes. Isso já é uma preocupação da dietética. Por que eu tenho que estudar nutrição no curso de técnicos de enfermagem? Porque o técnico de enfermagem, geralmente, apesar de ter o copeiro que vai levar a comida até o local onde o paciente está, quem faz a interconexão entre o copeiro que leva a comida, que geralmente está ligado lá à cozinha, e o paciente, vê a aceitação do paciente, ter empatia para estar no lugar do paciente ao receber determinada comida e saber como agir, é o técnico. Não é um enfermeiro, não é um médico, é um técnico. Ele que faz essa conexão. E aí o que ele coloca no relatório dele pode ser muito importante para alimentar a evolução do enfermeiro e do médico, sobre aceitação, né? Às vezes foi pedido um tipo de alimento, chegou aquele tipo de alimento, mas não é bem aquele tipo de alimento. Por exemplo, pediu um alimento constipante para uma pessoa que tem uma necessidade de comer alimentos constipantes e por algum equívoco que não deveria acontecer, mas por eventura possa acontecer, veio um laxativo. Então você precisa saber que aquilo é um laxativo. Você não pode alegar, por exemplo, se ele está lá prescrito alimentos constipantes,
e a cozinha trouxe um alimento laxativo, vai ter um efeito vai piorar a situação clínica dele. Aí o técnico deu isso, ele não pode alegar, não tem nada a ver com isso, que não foi eu que prescrevi, não fui eu que mandei fazer, não foi eu que trouxe, não. Você tem que saber, porque você é que passou para o paciente. Então, se você viu, se aquilo não bate, uma das suas atribuições é, olha, é isso mesmo? Isso é uma dieta constipante? Então, só esse aspecto, olha só aí a importância. E isso é o dia a dia. Dar orientações em postos de saúde, fazer pequenas palestras sobre a importância dos alimentos, se alimentar bem. Perceber distúrbios alimentares, né, que às vezes passou desapercebido, o paciente está lá por outro motivo e você percebeu, uma boa monitoria. E ainda vai participar de outras formas de alimentação, como a nutrição parenteral, a nutrição enteral, por colonostomia, por sonda nasogástrica ou orogástrica. Então, são situações específicas de administração de nutrientes e de alimentos. O técnico também vai participar. O técnico pode participar em maternidades no setor do lactário, pode trabalhar só no lactário, vai de maternidade, ou também ele trabalha no berçário, e aí vai no lactário, pode trabalhar em bancos de leite. Então, é uma amplitude que vai do pacientes oncológicos, né, com necessidades, ou pacientes aidéticos, com SIDA, com necessidades especiais de alimentos, em que você precisa estar vigilante, verificar a aceitação de alimentos, ajudar na confecção de determinados alimentos. Quem faz, por exemplo, essa fotinho aqui do bebê, o técnico está administrando a papinha para o bebê, mas você sabia que a papinha também normalmente deveria ser feita no lactário? Então, é você que vai fazer, ou quem? O técnico responsável pelo lactário. Então, assim, tem uma série de interfaces que o técnico vai necessitar ter um conhecimento de nutrição e também de dietética, não é um conhecimento do nutricionista, do nutrólogo, do dietista, mas ele vai precisar para que ele exerça a profissão dele, no setor relacionado à alimentação dos pacientes, à nutrição dos pacientes, de maneira correta e que contribua com a equipe. Então, aqui nós não vamos trabalhar como se fosse um curso de nutrição, porque não seria nem eu a pessoa mais adequada neste setor para trabalhar com isso, mas vamos trabalhar, vamos ser simples, mas não simplórios, vamos dar todas as informações necessárias para você fazer interfaces com outras disciplinas ao longo do curso, para você entender coisas que vocês vão ver a respeito de nutrição nos estágios e, primordialmente, para que vocês, quando exercerem suas profissões, não importam em que áreas, em que contextos e cenários, no que se refere à nutrição e dietética, vocês saibam o que vão fazer. E quando perceber que está precisando reforçar informações, saibam quais fontes seguras e que precisa, né? Que a ignorância é aquela que você acha que não precisa de nada. Ou não, aqui é uma falha, aqui eu preciso rever, eu preciso atualizar. Então, você saber que está necessitando de atualizar na sua prática, o que está precisando de buscar, também é algo que a gente deseja com essa disciplina. Bem, estamos terminando por aqui. Aqui tem algumas informações da maçã, da composição da maçã e do que ela é útil. Isso, obviamente, não cai na prova. Isso é só para vocês terem uma ideia geral. Eu sempre vou terminar as nossas aulas com informações alimentares, adicionar para vocês e desejar aí um retorno no segundo vídeo, que nós vamos aprofundar outras questões aí, como as profissões da área que envolvem a nutrição e a dietética, tanto no nível fundamental, nível médio, técnico, superior e pós-graduação. Então, a gente tem uma ideia dos diversos profissionais da área, o que a gente tem que referir o quem que a gente tem que lidar com o quem que a gente tem que buscar consultoria de quê. Então, até lá!